Boa noite. Depois dessa pequena pausa da Páscoa, estamos voltando com o nosso programa de lives. Hoje eu estou muito feliz porque a minha convidada é uma pessoa que eu já queria há muito tempo ter trazido aqui, ainda mais com o tema que ela está trazendo hoje. Então, estou muito feliz por ela ter aceitado e por a gente conseguir organizar a nossa agenda. Oi, Vitória, boa noite. Oi, Jana, boa noite. Nossa convidada já chegou. Estou convidando Jana para entrar no bar. Muito feliz, Jana, de você estar aqui. Olá! Acabou! Matando Querida, quanto saudade! tempo! Muita saudade de você. Nossa, acho que a gente não se vê desde a residência. É isso, eu tava aqui pensando, antes de tudo, né? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo direitinho. Todo Ai, mundo ouvindo Jana direitinho, gente? que bom. Porque eu tô sem fone, mas se ficar ruim, você me fala que eu coloco aqui, tá bom? Tá bom, mas acho que vai ficar bom. Tá bom, já. Já, ai, que saudade! Muita saudade de você, gente. Muito tempo. Muito Gente, tempo. como eu tava falando logo assim que eu abri, né? Eu tô muito feliz de você ter aceitado esse convite. Muito feliz da gente ter conseguido encaixar as nossas agendas também, né? Primeiro porque você é uma profissional sensacional, uma pessoa que eu gosto muito, né? Minha querida primeira amiga da residência, você e Paulinha, Tem que né? contar essa história, hein? né? Minhas primeiras amigas da residência, oficialmente, né? Então, é uma pessoa que eu gosto muito enquanto pessoa, profissionalmente, enfim, Janaína é tudo de bom. Ah, E esse tema é um tema maravilhoso que eu queria discutir já há um bocado de tempo. Eu estou muito feliz de você poder trazer ele hoje para a gente, né? E que eu sei que é uma coisa importante, que você tem estudado também já há algum tempo. Então, estou muito feliz de você poder trazer isso para a gente, tá? ai, Então, eu tô muito feliz também, já que assim, primeiro por te reencontrar, né? Explicando pro pessoal aí, eu e a Jaque, nós fizemos, né, residência juntas, uhum, moramos juntas, sim, e aí foi muito bom, né? Foi um encontro é, acho que trouxe amadurecimento para nós duas, né? De maneiras uhum. diferentes. Eu sou, para quem não sabe, eu sou a pagodeira do grupo e a Jaque, vocês podem imaginar que ela é muito pagodeira. Ai, ai. Eu Primeiro acordava todo dia com as músicas da Jana e quando eram as da Jana, eram as da Paula. Ai, que é falta. isso. Faz falta, faz falta. E A foi gente acordava ótimo. dançando já. É isso. Tudo que a residência nos proporcionou, né, Jaque? Assim, Uhum, a gente cresce de uma forma. São 2 anos ali que parece que você uhum. passou 10 anos, né? Porque Sim, sim. a gente cresce como pessoa, né? Como profissional, como mulher. Então, Uhum, é uma experiência muito boa e foi muito bom ter compartilhado isso com você, uhum. né? E hoje eu fico mais feliz ainda da gente estar aqui. Vem acompanhando também tudo que você anda fazendo por aí, continua na loucura, não para nunca, tá, gente? Já que nunca parou, sempre se Nem você, né? Que agora tá virando a digital influencer da São Carlos. Todo Ai, dia meu tem, Deus. Gente, todo dia tem Jana dançando. eu sou assim, eu brinco que eu sou a blogueirinha sem tempo. E aí, como eu Uhum, sou blogueirinha sem tempo, porque eu acabo aparecendo pouco por aqui, porque a loucura também, você sabe que permanece por aqui, né? sim. E aí, no meu trabalho hoje, né, que é voltado para a educação, a gente sempre fala temas, né, que envolvem a oncologia e tenta inserir Uhum, os profissionais e tenta brincar um pouquinho com isso também, né? uhum, E aí eu falo, gente, eu não sei fazer nenhum Reels. E aí eles falam, ah, vem cá, a gente vai fazer com você. Eu falo, ótimo, uhum, põe que eu boto lá na minha página. uhum, E assim a gente tá brincando. uhum, Em relação ao tema de hoje, né, Jaque, ele foi crescendo, né, diante de tudo que aconteceu comigo, principalmente nesses últimos 2 anos, né, uhum, que eu passei pela residência. Hoje eu estava até brincando com a minha irmã, falei, gente, já se passaram 4 anos aqui no Rio de Janeiro. uhum.
Então, não sei se você quer que eu já conte um pouquinho dessa história, se você Uhum. quer falar alguma coisinha É, antes. não, acho importante você se apresentar para as pessoas também que ainda não conhecem você. Por favor, conheçam a Janaína, Jana Oncoeducadora. Sigam Jana. Jana tem ótimos conteúdos, ela tem essa capacidade lúdica de ensinar coisas super importantes pra gente, então prestigiem Jana. E Ah, acho que você pode se apresentar um pouquinho da sua trajetória, até para a gente entender, né, como é que esse tema se tornou uma coisa tão importante ao longo dos anos, né? isso. Bom, então, por esse sotaque maravilhoso, vocês já perceberam que eu não sou carioca, né? Mineira. Então, me mudei para o Rio há 4 anos, né? Com um sonho muito grande de ficar mais próximo ao paciente oncológico, né? De conhecer, de me tornar especialista. É, em Minas, né? Eu me formei na Federal do Triângulo Mineiro, Amada, e Uhum, fiz o mestrado por lá e tive uma oportunidade muito grande, assim, e ímpar na minha história, que foi trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos. Quando eu trabalhei nesse hospital em Barretos, né, o famoso Hospital do uhum, Amor, abriu uma janela para mim, assim, em relação ao cuidado, em relação à assistência, mesmo ficando voltada para a área de pesquisa. Então eu falo que eu sou um pouco cigana também na uhum, enfermagem, assim, porque eu acabei passando por áreas muito distintas, né? E poucas pessoas uhum, tiveram essa oportunidade. Então, eu falo que, na verdade, eu sou um pouco privilegiada também, porque eu fiz a, a graduação, aí eu fui para o mestrado, e aí, quando eu estava em Barretos trabalhando com pesquisa, né, como coordenadora de uhum, pesquisa, me surgiu uma bolsa de um lugar chamado Instituto Nacional do Câncer. Do nada, assim, tem uma bolsa uhum, aqui, precisamos fazer, quem quer né, participar do processo, eu participei desse processo e ganhei essa bolsa. E aí eu fui trabalhar com pacientes na pesquisa, mas também junto com pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E assistência para mim ali eu vi que faltava, que sempre falta um pouquinho, né? A gente sempre quer dar mais, a gente sempre uhum, pode dar mais. E foi a primeira coisinha, né? A primeira questionamento. Poxa, eu quero voltar um pouco para assistência. Mas voltei para Minas, fui para docência, uhum. aí vem um pouco, eu acho, do Jana Onco, educadora, né? Então, eu Aham, gosto muito de trabalhar com educação, gosto muito de ensinar, né? O pouco que eu sei, acho que eu mais aprendo do que ensino, mas eu fiquei voltada para essa parte de docência. E aí, antes de ir pro doutorado, eu falei, caraca, tá faltando alguma coisa, assim, né? E aí, eu peguei logo aquela parte, né, que a FAPESP tinha algumas bolsas, né, que estavam trancadas. E aí eu falei, então acho que é uma hora de esperar, mas esperar nunca parada, né? Esperar a gente tá sempre uhum, andando e correndo atrás. E aí me veio falei, cara, acho que falta fazer residência. E aí falei pra mamãe que vinha passear no Rio de Janeiro, mas eu vim fazer a prova uhum. do INCA. Passei em segundo lugar e falei, mãe, é o destino, nem inteligente eu sou. Passei em segundo lugar é porque Deus tá falando pra mim ir. Aham, não é inteligente, não. Aham. E aí Preparei. vim me aventurar, né, aqui no Rio. Uhum, Iniciei a residência. E aí, na residência, algumas coisas começaram a emergir de uma forma diferente, assim. Em uhum, Minas, né, como mulher, como negra, eu não tinha essa identidade tão vigente, eu acho que é a palavra, sabe? Assim, uhum, eu não sentia uma identificação. Eu já tinha iniciado um processo, né, vindo de uma transição capilar, que muitas vezes as pessoas acham que isso é algo fácil, ou, uhum, né, também numa época de BBB, que até voltou a discutir e uhum, né, vi algumas pessoas achando que aquilo tudo era muito mimimi, e a gente sabe, né, para quem é realmente negro e já passou por esse momento, sabe o quanto isso impacta, o quanto que isso é difícil e o quanto que isso é mais que só um cabelo. Então, uhum, quando eu vim pro Rio, eu tinha acabado de passar por essa transição e encontrei um Rio, assim, explosivo, né? A gente estava ali de momentos de manifestações, a uhum. gente falava de Marielle. Sim. Quando aconteceu tudo com Marielle, eu lembro que eu Uhum, falei, era o dia já que eu ia conhecer a Marielle, porque ela ia estar perto da gente, ali no centro da cidade. sim. É. Então, né, assim, olha que loucura, né, que as coisas acontecem. E aí, infelizmente, eu não tive essa oportunidade, mas eu já estava muito envolvida em pautas raciais, né? Já estava muito Uhum, envolvida
em questionamentos relacionados a isso. E aí, esse questionamento, eu sou da área da saúde, né? Não tinha como Uhum. ele ficar só numa questão é, de, de questão de sexo, né? Não é só porque eu sou mulher ou porque eu sou negra. Então, eu sou mulher, sou negra e sou enfermeira. Uhum. Aí eu comecei a falar, ah, mas engraçado, a gente discute muito. A gente fala sobre saúde do idoso, né? A gente fala saúde da criança, a Uhum. gente discute diabetes, mas o negro sempre fica ali no meio, né? E aí, um dia, numa dessas reflexões, eu falei, bem a frase, né? O racismo está em todos os locais. E eu falei, engraçado, o racismo não está na saúde, né? Assim, qualquer Uhum. discussão com as pessoas, o que que faz esse lugar não tá sendo evidenciado? E aí eu fui parar para estudar e vi que o racismo tá na saúde, ele existe, né? Já existe uma política, já existe um disque denúncia, já existe uma movimentação muito fomentada pelos movimentos negros. Mas e na oncologia, Uhum. né? Eu fui ali para ser oncologista. E qual que era a pauta que era vinculada a isso? E aí eu não encontrei muita coisa de cara. Ou quando eu perguntava isso para outros profissionais, as pessoas sempre rola aquele constrangimento, né? Porque a pessoa Uhum. fala, poxa, não posso falar para ela que não existe racismo, ao mesmo tempo eu não sei o que falar, né? Eu não Uhum. sei pontuar essa pauta. E Uhum. aí daí eu Então, falei, ah, e pode isso é falar. uma coisa que me chama atenção também, né? Porque além de existir um silêncio na nossa prática, no nível da assistência, no silêncio eu não digo enquanto discussão de profissionais, Uhum, também tem esse silêncio na nossa formação, né? Eu não sei você, mas na minha graduação isso não foi mencionado. Existia, agora eu sei que existe esse movimento de discussão nos últimos 5 anos, mais ou menos, isso ganhou muita força lá onde eu estudei. Mas uhum, antes, isso não era uma questão, isso não era uma coisa a ser trabalhada na nossa formação. E eu vejo o quanto isso impacta quando a gente chega na assistência, porque se a gente não teve contato com essas discussões, como é que a gente também vai enxergar isso no dia a dia, né? exatamente, já que assim, eu até tinha pensando em tudo que a gente poderia conversar, eu até coloquei Uhum, sobre isso, né? Como impacta, né? Nós que somos profissionais da saúde, em nenhum momento a gente discute isso na nossa graduação. Então, uhum, assim, a graduação é o nosso momento de formação, né? É o momento que você sim, começa, você amplia seu olhar para todas as pessoas que podem ser seus pacientes, né, no futuro. sim, Então, esses pacientes, eles não estão dentro de um grupo branco, uhum, de classe média ou classe alta, né, um bom nível socioeducacional. Esse grupo, ele é muito amplo. E a gente sim, vive no país que todo momento joga isso para a gente, e a gente uhum, parece que né, assim, as faculdades não falam sobre isso. Eu lembro que na enfermagem tem um momento que a gente vai muito, a gente trabalha muito educação e saúde. Então, nós vamos uhum, muito para unidades, né? Que lá a gente falava o famoso postinho, né? As nossas aham, UBS. E aí, cara, que lugar mais rico, né? Para a gente falar sobre isso. Que sim, meio rico que é desperdiçado. E aí eu sim, posso falar com prioridade, sabe, Jaque? Porque eu participei 3 anos de PET Saúde, né? Que era um programa uhum, voltado só para saúde pública. Então eu fiz 1 ano de bolsista e 2 de voluntariado, assim, porque eu realmente gosto muito de saúde pública. Mas em nenhum momento isso era falado, sabe? Assim, então uhum, eu formei em 2012, né? E de lá para cá muita coisa evoluiu, mas uhum, se eu perguntar hoje, né, lá para os meninos da graduação, da minha faculdade, pelo menos, né, eu tô falando de interior de Minas Gerais, essa uhum, pauta, essa discussão, ela não existe, tá? Hoje eu vejo, né, pelo que eu acompanho pelo Insta, eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal da UFRJ, grupos da enfermagem, vejo o pessoal, uhum, acho que da UERJ também, alguns grupos de estudante em Salvador, no Nordeste. Então, hoje eu vejo, eu falo, caraca, gente, que coisa. Eu fico emocionada, sabe? Eu falo, que lindo, assim. Porque uhum, na minha época isso passou despercebido. E sim, passou despercebido de forma científica, passou despercebido por mim, porque para mim
né, estando dentro de uma universidade pública, muito bem conceituado na época, né? Assim, a gente era a primeira de Minas em enfermagem. Quantas Uhum. pessoas negras tinha na minha turma? Tinha eu. Tinha eu e uma outra amiga. Então, assim, Uhum. a gente sempre ficou ali naquele meio bolo e talvez não ser Uhum. pontuada como pessoa negra também, pra gente, sabe, tudo bem. Eu também não quero. Uhum. A gente tinha aquele raciocínio, não quero ser, né, falada como uma pessoa Uma pessoa menina, diferente. uma pessoa diferente. Isso, é uma pessoa diferente. E aí é muito engraçado como a gente muda isso, né? Porque nós somos Uhum. diferentes, né? Nós temos a nossa ancestralidade é diferente, as nossas Uhum. dificuldades são diferentes, o nosso acesso a tudo é diferente, porque a gente vive num país onde o racismo institucional é vigente. Uhum. Então, as nossas batalhas hoje, elas são diárias, né? Quando eu vou para um lugar e vou fazer uma palestra ou enfim, qualquer ambiente que não é um ambiente, né, tão confortável ou que não se espera uma pessoa negra, eu faço um filtro, eu me preparo para isso. Porque eu posso ser muito bem recebida e ouvida, ou eu posso ser ignorada, né? Uhum. E então, isso tudo foi ali me permeando, né, a minha vivência. E quando chegou no Inca, tipo, não dava mais pra fugir, assim, sabe? Eu pensava que era meio obrigação tentar falar um pouco sobre isso. E aí veio essa questão do acesso, né? Entender como que era o acesso Uhum. dessa população. Até porque quando a gente pensa em oncologia, é muito estranho a gente não ter uma discussão mais bem fundamentada nisso, porque até em dados científicos a gente tem algumas diferenças populacionais ligadas a isso, né? Você vê Uhum. em mieloma múltiplo, o paciente com descendência afrodescendente tem não sei quantos por cento a mais de chance de desenvolver mieloma múltiplo. Você tem outras situações que estão Então, ligadas diretamente à questão da melanina ou então outras questões relacionadas à descendência. E aí é, você pensa, como é que a gente não trabalha isso por medo de cair talvez no discurso racista, não sei. Mas ao mesmo tempo isso é uma questão científica que a gente precisa abordar, câncer de pele e outras questões assim, né? sim, Como é que na porque oncologia a gente ignora é, a eu necessidade de sempre certos falo para as pessoas debates? que é assim, gente, raça é um quesito que está lá como determinante, né? A gente não está inventando, isso está colocado lá. A política, né? Existe uma. Olha, é vergonhoso isso, mas eu, Janaína, fui descobrir que existe uma política voltada para a saúde da população negra quando eu parei para pesquisar isso no INCA, para fazer o trabalho. Então, assim, eu passei por uma graduação numa faculdade de ponta, eu passei pelo mestrado, eu fui para grandes Uhum, institutos, no INCA, a gente abordando saúde, e aí me veio essa pauta. Então, assim, a uhum, gente está muito atrasado ainda, sabe, em relação a isso. A gente se sim, movimenta pouco. E todos os dias, né, a gente está. A partir do momento que se você abrir seu terceiro olho para isso, e não uhum, achar que você precisa fingir que não está vendo, você vai uhum, ver situações racistas na saúde várias sim, vezes, né, em todos os momentos. Né? E, e para mim foi muito delicado falar isso, porque eu não queria levar isso para um cunho de ativismo ou de mimimi. Né? Eu vim de uma base de docência, então eu queria trabalhar com dados científicos. Então, uhum, tudo que eu estudei sobre isso, né, na época, principalmente, quando saiu o artigo e a pesquisa, eu falei, cara, eu não vou falar que eu já sei que existe. Eu vou fazer o movimento ao uhum, contrário. Pesquisar se isso existe mesmo de forma científica. O que as pessoas falam sobre isso? Então, a sim, primeira coisa, a primeira tática que eu usei foi essa, sabe? Porque uhum, você já falar, você já cria uma vulnerabilidade, um desconforto nas pessoas. Mas, sim, infelizmente, esse desconforto é necessário, né? Porque a gente sim, tem gama, né? A nossa população, ela é majoritariamente, né, negra. A gente tem, então, uma uhum, população que está sendo mal atendida, sim. simplesmente por É, ser negra.
E isso é uma outra coisa que impacta muito, né? A gente pensa que você não tem essa discussão, mas aí você chega no campo e a sua população é, sei lá, 90% negra. E aí você não estuda os atravessamentos disso nessa população. E aí você, ao mesmo tempo que você recebe uma população que você não está preparada a discutir outras coisas para além da doença oncológica, Uhum. também o quanto, aí já entra na própria questão do acesso, o quanto muitas vezes a população é justamente a população que não conseguiu chegar nos tratamentos curativos a tempo, Isso, né? exatamente. Que Essa essa é foi, uma esse foi realidade que eu tenho percebido muito agora. A pandemia, claro, piorou muito a questão do acesso, mas ainda assim o acesso é muito atravessado pela questão socioeconômica, mas também, principalmente, pela questão racial. e ele ainda vai permanecer, já que infelizmente eu vejo que ele ainda vai permanecer por um tempo. Justamente Uhum. por esse desequilíbrio que a gente tem, né? Sim. A gente não tem uma equidade de informações. Então eu vejo as pessoas acreditando que ser racista, ainda hoje, né? Estamos em 2021, as pessoas acreditam que assim, ah, eu nunca vi um ato racista. Eu nunca vi ninguém, nenhum profissional da saúde negando o atendimento porque a pessoa é negra. Eu nunca vi ninguém xingando uma pessoa porque ela é negra. Gente, isso não é isso, né? O racismo Uhum. institucional não é isso. Você não vai ver. Vai ser muito raro você ver hoje em dia aquele xingamento direto. São pessoas, Uhum. né, fora da casinha. Então, na área da saúde, esse racismo, ele acontece de diferentes maneiras, tá? Eu Uhum. vou te falar de uma forma. Aconteceu, eu vou começar o primeiro exemplo comigo mesmo, né? Uhum. Então, eu estava na instituição e fui prestar um atendimento para um paciente, e enquanto eu abordava, né, o cuidado que deveria ser feito em cima de uma lesão, né, que eu tinha total conhecimento para dar aquele cuidado ali, para dar aquela orientação, tanto o paciente quanto a esposa, eles me ignoravam. E Uhum. aí, assim, eu não entendi, porque a gente não, a pessoa negra, ela nunca, de cara, ela nunca acha que ela vai sofrer, ao contrário do que a pessoa branca acha, né? Que a gente já acha que vai sofrer algum ato racista, a gente acredita que nunca Uhum. vai sofrer, né? Até que Sim. acontece. Então, eu tava ali e eu falava e a esposa negava, o paciente não falava nada comigo. E eu pensei, falei, nossa, eles estão muito angustiados com tudo, né? Uhum. Eu lembro que era um pós-operatório. Eu falei, nossa, vou ficar mais tempo aqui. Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, eu me dedico, eu desenho. Uhum. Então eu fiquei ali insistindo. De repente chegou um outro profissional, era um fisioterapeuta. Era menina, na verdade. E aí ela chegou e tudo que eu havia explicado, ela simplesmente ignorou e virou para mim e falou: Mas você não acha que essa lesão eu teria que fazer isso, isso e isso? E Uhum. aí a fisioterapeuta olhou para mim, eu olhei para ela, aí ela falou: Então, eu não sei essa parte, a Janaína que é enfermeira do setor, então você pode perguntar para Uhum. ela. E aí naquela hora eu falei: Gente, mas por que ela não entendeu o que eu falei? Aí eu falei: Não, Uhum. é isso assim, assim que faz. Aí ela voltou o olhar para a fisioterapeuta e perguntou Uhum. novamente: Não, mas eu gostaria que você me explicasse. Você acha que faz isso, isso e isso? E aí, Jaque, é muito engraçado, assim, porque você, ao mesmo tempo que você começa a pensar em várias coisas que não tem nada a ver a isso, vem algo na pessoa que te fala, Uhum. cara, a única coisa que me diferencia eu dessa outra pessoa que acabou de chegar e não sabe nada do caso, é a minha cor, né? Uhum. E aí, entende que eu não fui xingada? Entende que Uhum. eu não fui humilhada, né? Sua negra suja, aqueles casos Uhum. mais pesados, né? Que a gente vê relatos por aí. Uhum. Não foi isso. Mas eu fui ignorada como profissional, eu fui Uhum. ignorada como uma pessoa competente ao ponto de dar aquele Uhum. cuidado, né? E esse paciente, ele só me ouviu porque aí eu me senti constrangida na situação, muito chateada. Saí da cena e fui atender um outro paciente, porque ele me chamou, porque eu havia feito o cuidado dele no outro dia. Ele falou: Nossa, Jana, eu não tô gostando desse curativo aqui, você me ajuda? Eu falei: Claro.
Então, eu fui para outro lado, eu atendi da melhor maneira possível. E quando eu terminei, essa paciente, que agora ela tinha uma comprovação do meu cuidado, ela perguntou se eu poderia explicar para ela novamente. Então, olha que coisa maluca, né? Para quem não entende o que é sofrer, né, com o racismo, eu tive que validar o que eu sei com outra pessoa para depois eu ser ouvida por uma pessoa branca. Uhum. E isso acontece várias vezes com as pessoas negras, com os profissionais negros. E isso não é um xingamento direto, né? Mas isso é Uhum. uma conclusão do seu cuidado, da sua capacidade. Então, a gente vive num país que é muito enraizado, né? O racismo, o preconceito. E quando a gente parte para os nossos pacientes oncológicos, se a gente parar para pensar, eu fiquei pensando, mas como que isso pode se manifestar? Ele se manifesta no acesso, tá? Uhum. A gente fez na nossa pesquisa, né? Na minha pesquisa eu falo nossa porque eu sempre incluo o meu orientador amado, Fernando. Uhum. Na nossa pesquisa, a gente viu que, por exemplo, mulheres com câncer de mama, a não realização da mamografia, né, estava muito maior nas mulheres negras e mais velhas, né? Uhum. Então, o fato da mulher ter mais idade, dela ser negra, dela não ter cônjuge e dela ter baixa renda, impactou a ela a ter um tratamento do câncer de mama, porque ela Uhum. não vai até lá e isso não acontece, né? É, e até o termo já, que eu não sei se o pessoal também entende isso, né? Quando a gente fala sobre acesso e acessibilidade. Uhum. Porque tem uma diferença ali, né? E é uma diferença, eles são complementares, mas é Uhum. interessante a gente falar. E Sim. aí, assim, eu se deixar, eu vou falando, tá? Você pode me interromper, tá? Porque você sabe Ah, que, mas minha eu filha, adoro quando você vai falando. Pode ir falando. se deixar, eu vou. Pode me interromper e o pessoal também pode comentar. E se eu estiver falando muito rápido também, podem me interromper, tá? Não, tá tudo ótimo. Então, assim, quando a gente fala sobre o acesso, né? O que é você ter acesso? É ter acesso à saúde, né? Então, eu quero fazer uma mamografia. Eu tenho uma unidade próxima? Eu tenho uma unidade próxima. Vou lá e faço a minha mamografia, né? Ótimo. Quero fazer um papamento colar. Eu tenho o postinho ali, a unidade básica, eu vou lá e faço. Agora, o que é ter acessibilidade? Eu posso ter uma unidade básica ali perto para essa mulher, mas eu posso ter um profissional que ele não é capacitado para fazer o exame. Então eu tenho acesso, porque o exame está lá, mas eu não tenho acessibilidade porque eu não consigo usufruir desse recurso. Outra coisa, eu tenho uma unidade básica e eu tenho um excelente médico. Então eu Uhum. tenho acesso a ele, mas ele não me dá acessibilidade a fazer o exame. Então, são coisas diferentes, né? E o exemplo da tecnologia, ele é ótimo, né? Porque se eu coloquei uma máquina, mas eu não tenho um profissional que faça, então eu estou falhando em questão de política pública para fazer isso chegar na população, né? E então, no trabalho, a gente viu que isso também acontecia, tá? Quando a gente falava de colo de útero, Uhum. o útero, gente, a gente viu que fatores associados, né, à não realização do exame do citopatológico, né, o nosso famoso Papa Nicolau, estava diretamente relacionado à cor, idade, nível educacional. Quem é esse público, Jaque? Esse Uhum. público, ele bate com a população negra, né? Então, e aí piora, porque enquanto um estudo nos prova, né, que quando a mulher vai fazer o exame de Papa Nicolau, ela acaba tendo ali uma possibilidade, né, e um conhecimento sobre a importância de se rastrear câncer de mama, quando ela não faz um, ela acaba não fazendo o outro. Então, Uhum. a mulher negra mais velha e de baixa renda, ela tem uma Uhum. dificuldade de acesso e ela tem uma falta de acessibilidade para as duas coisas. E isso já Sim, vai impactando, né? sim. E E você está falando disso, eu estou lembrando do trabalho de uma colega nossa da residência, a Marina, né, que ela uhum, fez a pesquisa dela com um grupo de pré-rádio do HC2, né, justamente a uhum, população de câncer de colo de útero era uma das populações mais frequentes nesse grupo.
Uhum. E existia esse relato da parte das pacientes, o quanto elas se sentiam menos tocadas, tratadas de forma diferente. E aí uma delas até chegava a dizer isso no grupo, o quanto naquele grupo ela sentia que ela era uma pessoa a ser ouvida. Né? Isso. E aí ela trazia como em outros espaços dentro da mesma unidade ela já percebia uma diferença desse tratamento. Né? E aí a gente vai ver essa forma, as várias faces do racismo ao longo do tratamento, né? Isso, Que vai exatamente. desde essa dificuldade do acesso até o tratamento em si e a forma como esse cuidado vai ser ofertado. Você estava Exato. falando isso, eu estou lembrando do trabalho da Marina, né? Que tem uns relatos que são bem vívidos nesse sentido. Porque a gente, ó, você vê, só nesse tempo, a gente já falou do próprio profissional sofrendo isso, do Uhum, paciente que tem dificuldade pelo acesso, e agora esse acesso se transformando na dificuldade do cuidado em si, né? uhum, Então, você falou, eu também já lembrei de outro, de um outro momento, que foi inclusive o estudo de caso que eu fiz com o pessoal do INCA, né? A gente voltou, o ano passado, o Mário me convidou para falar um pouco da política, na turma da residência, e eu justamente citei esse caso. E esse caso, que era de uma mulher negra em cuidados paliativos, com uma mãe idosa negra ali junto a ela, ele só não transformou em um, assim, uma tragédia é a palavra, porque a uhum, profissional que acolhia não era eu, era uma outra enfermeira negra. Então, uhum, assim, você vê que o olhar ele é diferenciado, sabe? Porque uhum, quando chega um outro profissional e ele não consegue enxergar que aquela mulher ela é vulnerável por um conjunto de questões, né? Ela não tá ali. Primeiro, ninguém tem câncer por querer, né? Ah, eu escolhi uhum. sofrer com câncer. Sim, Quem escolhe não isso? existe Então, a isso. mulher está numa situação. Todo paciente oncológico, né? Ele já vem com essa vulnerabilidade pelo todo o estigma que a doença traz, toda a dificuldade, todo o sofrimento, né, que já se espera. E aí, ali a gente tinha uma mulher que já estava em cuidados paliativos, com um mau controle de dor, ela Uhum, tinha uma estomia, né, assim, com várias questões que a gente precisava dar cuidado para ela. E aí eu tinha de um lado, eu tinha uma enfermeira que acolhia, entendeu, explicou, tentou entender os termos que ela queria falar, uhum, entendeu o que estava associado o fato dela estar angustiada e querer ir embora rápido, porque ela não queria mais ser tocada, ela estava suja, ela estava insegura, ela tinha chegado às 6 horas da manhã para ser atendida, e naquele momento já era 2 horas da tarde, porque ela uhum, tinha outro atendimento. E aí houve um problema com a bolsinha dela de clostomia e ela foi parar no nosso ambulatório. Então, assim, a gente para já, que eu tenho que parar e pensar poxa, ela tá com fome, ela tá angustiada, ela tá suja, ela tá com dor, ela não sabe como que ela vai embora para casa. Então, uhum. você tem que passar isso tudo na sua cabeça. E aí eu vejo o Sim, profissional que simplesmente quer resolver o problema ali técnico, sabe? E uhum, ele faz o que a gente aprendeu na faculdade. Ele não olha nos olhos, ele não acolhe, uhum, ele não humaniza aquele processo que é muito doloroso. E aí, ao mesmo tempo que eu vejo isso com uma mulher negra, quando chega a vovozinha, bonitinha, toda branquinha, com o seu, sabe, com aquele rostinho daquela clássica, todo Dona mundo, Benta? ai, Dona Benta, quando a Dona Benta Uhum, chega, o Jaque, todo mundo quer ficar perto dela. Porque a Dona Benta tá com a sua filha, que é chique, que é bonita, e ela é intelectual, e ela é esperta, e ela sabe a hora de pedir medicamento, ela fala que não aceita passar por dor, ela não quer tomar banho em tal momento. E a gente naturaliza aquilo, achando que ela simplesmente ela é engraçada e ela é difícil. E quando é uma mulher negra, a gente naturaliza o fato dela sentir dor. uhum, Então, assim, é absurdo, né? Essa questão de dor, se a sim, gente parar para falar sobre isso, é uma janela imensa em questão de raça, né? sim. Mulheres que sofrem na hora sofrem a gravidez toda com isso, né? Sofrem na hora do parto,
porque recebe menos analgesia. Isso não sou eu falando, né? Isso é literatura. Então, existe uma idealização, né? Alguém colocou isso na cabeça das pessoas por todo o nosso histórico, que as pessoas negras Uhum, não sentem dor, sentem menos dor, né? Então, eu posso uhum, segurar um pouquinho. Não, uhum, daqui a pouco eu passo essa medicação para dor. Isso é um absurdo. É um absurdo. E aí eu tive, eu não sei se por um lado positivo, né? Mas eu vou colocar como um lado uhum. positivo. Eu passei por todas essas experiências. Então, a necessidade de se estudar isso veio muito desses pequenos pontinhos que foram percorrendo toda a minha história, sabe? E não dá mais, né? Assim, não dá pra gente aceitar Uhum, esse tipo de coisa mais. uhum. E eu vou fazer um adendo aqui, mas eu quero ressaltar o quanto foi importante você poder trazer as suas discussões para a turma, né? De você poder sustentar o seu trabalho, a sua pesquisa e de você tentar, quando você apresentava esse trabalho, mostrar o quanto era difícil, o quanto era importante isso ser dito. E acho que, eu não sei para as outras pessoas, mas pelo menos para mim, isso ficou como uma coisa muito marcada, e pode ter certeza que depois de conviver com você o tempo que eu convivi, isso nunca mais passou despercebido para mim, né? Oh, meu E aí Deus! eu vejo, não, é sério, e aí eu vejo hoje em dia muitas situações onde eu mesmo acabo interferindo em algumas coisas na relação da equipe com o paciente, ou mesmo do paciente com a família, ou do paciente com a equipe, porque é isso, né? A gente acaba naturalizando diversas coisas nas condutas que não são só condutas no sentido técnico, mas a gente também tem muitas decisões que são atravessadas por questões subjetivas e questões que envolvem esse tipo de situação. É isso que você falou da questão da dor, né? O quanto eu consigo deixar um paciente negro com dor e o quanto eu não deixo a senhorinha branquinha fofinha, né? O quanto uma pessoa pode tolerar mais do que a outra. E qual é o meu critério para avaliar isso, no fim das contas, né? É um critério de verdade, um critério científico ou uma percepção subjetiva atravessada por diversos fatores, incluindo esse? Exato. E assim, Jaque, esse trabalho, se você olhar, assim, é um trabalho, acho que assim, perto do meu mestrado, ele é um trabalho muito simples, né? Ele é uma revisão, mas eu fico imensamente feliz de ver onde ele está chegando, sabe? Assim, porque toda vez que hoje a gente está aqui falando com o seu público, e Uhum, o que eu quero dessa live é simplesmente que as pessoas entendam que existe sim o racismo na saúde. E você não precisa esperar que ele venha de uma forma grosseira, de xingamentos. Ele vem uhum, de uma forma muito disfarçada, infelizmente, mas de uma forma que impacta, sabe? Impacta na qualidade do que você faz para o paciente. Porque ele começa a negar o que ele sente. sim. Ele perde a confiança no profissional. Então, como que você vai fazer o seu trabalho, né? Porque é o seu trabalho, você escolheu estar ali para cuidar dele. Como que você vai fazer o seu trabalho se você não quer olhar para essa pessoa? Você não quer Uhum. tocar nessa pessoa, sabe? Eu vejo profissionais Principalmente tocar, tocar, né? tocar. Essas É, mulheres é de um mama, elas vão tocar. tratamento que exige isso, né? Você tem que fazer exame clínico. Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é Exa- fisioterapeuta, você vai ser obrigado a tocar. Exatamente, sabe? E aí, sim, as pessoas negam aquilo que elas foram, que a formação delas ensinou, sabe? Houve uma falha nesse olhar para a nossa população, porque se eu não visualizo, né, que essa desigualdade existe, que não somos iguais, que as oportunidades não são iguais, eu passo por cima. Então, não adianta eu falar para a Uhum, mulher então, Ana Maria, esse exame aqui a senhora precisa trazer para mim daqui um mês. Esse exame é um PET, esse exame é uhum, caríssimo. Então, meu bem, eu não vou conseguir nunca te trazer esse exame em um mês. O que que eu faço nesse um mês? Eu converso com quem? O meu câncer vai aumentar? Esse tumor, ele vai, né? Esse tumor, ele vai me matar em um mês? O que que eu faço? Essas uhum. pessoas simplesmente ignoram tudo, porque elas estão muito voltadas para um grupo que possui convênio, para um Uhum, grupo que possui apoio familiar, que possui base sim. familiar, sabe? Que A pode, questão pessoas, às vezes, que têm condições até de parar de trabalhar para fazer exame, né? Porque se você pensar em que boa parte do nosso público são de pessoas que têm trabalhos informais ou vínculos
que são completamente sem nenhuma segurança ou garantia, como é que você Uhum. fala com uma pessoa que é doméstica, que é babá, que é, não sei, que trabalha vendendo coisa na rua, que ela precisa ficar sem trabalhar não sei quantos dias, porque tem que fazer o exame, e depois tem que esperar o resultado, e aí como é que faz isso, né? Não A pessoa não consegue, vai conseguir parar. não consegue. E assim, a gente viu isso também agora com o Covid, né, Jaque? O Sim, Covid, ele foi seletivo, isso é óbvio, né? sim. Assim, todo mundo, as pessoas, mas é um absurdo, porque fulano não parou, ciclano não falou. Gente, observa quem não Uhum. parou, né? Não parou quem não pode parar. Ninguém sobrevive com o que foi dado pelo governo. Uhum. Pelo menos no Rio de Janeiro eu te dou certeza que não sobrevive, né? Sim. Então, não foi uma escolha. As pessoas não tiveram escolha de parar. Então, e se você olhar os dados, eu tinha até visto, foi até essa semana que eu olhei, o número de pacientes, né? Eu até cheguei a colocar aqui para a gente conversar. O aumento de mortalidade entre os negros foi de 25,1%, enquanto nos brancos foi de 11,5%. Uhum. 25,1 por 11,5, né? Então, assim, a gente está falando de Covid, né? E a gente Sim. não está falando de Covid e câncer. Então, você É, imagina o que é isso, né? A gente já sabe que vai ter um número, né? Uma avalanche aí de tumores avançados, né? Porque vários tratamentos sim. sofreram E eu vou te impacto. dizer que eu já tenho visto, né? Eu acabo, como eu trabalho numa unidade que é de cuidado paliativo exclusivo, eu acabo já recebendo muitos pacientes, e tá uma coisa cada vez mais frequente esse ano, principalmente, das pessoas que são matriculadas no INCA no início de fevereiro e estão internando com cuidado paliativo exclusivo sem fazer nenhum tipo de tratamento, porque a doença não permite mais, com menos de um mês de Caraca. matrícula. Né? Nossa, O isso paciente chega aqui, bate lá. É isso, não tem tempo, porque não tem mais tratamento possível, porque a pessoa levou tanto tempo. E aí, quando você investiga isso com a família e com o paciente, você vê histórias de pessoas que estão, às vezes, mais de um ano, que passaram 2020 inteiro tentando chegar em algum uhum, serviço, eu ou não então consigo. que tinham sintomas mais iniciais, mas foi tão difícil conseguir o exame, foi tão difícil conseguir a biópsia, que quando entra na expectativa de que vai fazer uma cirurgia ou que vai fazer uma quimioterapia, a resposta que tem é, infelizmente, seu tratamento vai ser exclusivamente paliativo, porque cirurgicamente a gente não vai conseguir mais interferir, a quimioterapia não vai resolver, enfim, doenças E aí, muito avançadas. e isso vai impactar, né? Já está impactando, como você disse, e vai impactar muito já aqui, porque esse não era o perfil nosso, né? A gente não pegou esse perfil na nossa época de residência. Então, na nossa E época já se tinha a discussão de que isso poderia chegar nesse ponto, porque a rede de saúde era uma rede de saúde precária, que as pessoas estavam com muita dificuldade de acesso na atenção básica. Agora a uhum, gente já tem um perfil piorado disso, né? Porque se antes você tinha uma porcentagem alta de pacientes que entravam já com indicação de cuidado paliativo exclusivo, hoje em dia isso deve estar em quase, sei lá, mais da metade dos pacientes que estão entrando já estão entrando sim, com a doença super mega avançada. e E se a é. gente começa a olhar esses grandes centros, né, já que todos sofreram de alguma Uhum, maneira. sim. O que antes a gente falava, né? É meio, querendo ou não, porta aberta no sentido, né, de depois de percorrer, pelo menos aqui no Rio, né, depois de fazer Uhum, todo aquele trâmite ali da regulação, uhum, e demorar um pouco, a gente, poxa, vai chegar, vai chegar. uhum. O Hospital de Câncer de Barretos, por exemplo, ele tem um apoio por site mesmo, que você manda os dados, o paciente pode ser atendido lá, mesmo não sendo do estado, né? Ele entra para uma fila. Uhum, E hoje a gente já tem uma resposta de Barretos que está pausando, entendeu? Por quê? O Covid uhum, tá. Eu não posso pegar tantos pacientes de outros estados e colocar na minha uhum, unidade, né? Então, uhum, o impacto ele vai vir de uma forma, já está vindo e ele vai vir de uma forma muito, muito pesada para a uhum. gente. E É. aí, quando Quando a a gente chega. gente pensa nos efeitos colaterais da Covid a médio e longo prazo, a gente pensa justamente no impacto nas doenças crônicas não transmissíveis que não foram tratadas ou não foram acompanhadas Uhum, devidamente, né? A gente tem o câncer nesse caso, mas a gente pode pensar em todas as outras doenças, as doenças autoimunes, enfim, uma sim. outra gama de doenças que não conseguiram ter tratamento a tempo. E aí os efeitos disso para o serviço de saúde, né? Porque são pessoas que vão precisar mais de mais recursos, talvez, do que precisariam se fossem tratadas no começo.
E, né, no meu caso, a saúde mental, né? O impacto das duas coisas simultaneamente a médio e longo prazo. Porque mesmo quando a gente resolver essa pandemia, se a gente chegar a resolvê-la de fato em algum momento, a gente vai Uhum. ter que se ver com isso. Né? Que são duas coisas que vão ser Quando a médio e longo prazo. o impacto disso tudo, né, para a saúde da população negra, né, a questão da saúde mental, diante disso, eu acho, já, assim, quem sou eu perto de você, né, que trabalha diretamente com isso, mas ele vai ser gigante, né? Sim, Infelizmente, ele já é. ele já é, e assim, os nossos profissionais também não estão preparados para esse segundo boom. Quantos profissionais de saúde de cuidado paliativo que a gente tem? Qual que é o nosso problema de cuidados paliativos hoje? A gente tem um estigma disso. As pessoas acham que o Uhum, paliativo é quando o paciente está num momento terminal. Então, uhum, o meu medo maior, já que é, por exemplo, esse paciente bateu, e ele já tem que ir lá para o paliativo. A gente sabe uhum, que hoje, eu falo nossa, né, porque o amor é uhum. eterno, mas Uma hoje vezinha sempre. uma fica sempre. Mas a gente sabe que o Inca, a abordagem dele em relação a isso não é fim de vida, né? Assim, ele Sim, tenta a proposta é curativa, né? O tempo todo. exatamente tirar, justamente sair desse parâmetro, desse estigma que tem em cima do paliativo, né? No paciente oncológico. Então, me angustia um pouco pensar que o fato das pessoas chegarem diretamente lá, né, o profissional que não está preparado, ele não entender que talvez não seja fim de vida, tá? Não é fim de vida, ele Uhum, simplesmente não tem mais uma abordagem. E aí, meu amor, você vai uhum, ter que entender como cuidar, né? Então, assim, é uma outra frente que vai ser muito, muito grande, né, para qualquer área da saúde. E que a gente vai precisar aprender a lidar. E aí, esse suporte, né, pegando esse gancho, esse suporte uhum. para o paciente que é negro, ele é complicado, né? A gente tem uma Sim, população negra que vive em áreas periféricas. sim, que é uma outra Quando a gente... questão, né? Você fala em atendimento domiciliar, mas o Isso, atendimento domiciliar não exato. vai na região periférica, não entra É em área isso. de risco. E aí você pensa, mas essa é a população que mais precisa, como é que faz? Né? Mas aí você Exatamente. também não tem Então, uma retaguarda da instituição que vai proteger o profissional se acontecer alguma coisa. Né? E aí tem a gente fica naquele todas limbo. essas, É. todas, todas essas questões que vão atravessando o cuidado, né? O quanto a gente consegue oferecer mesmo o nosso serviço quando tem Uhum. tudo isso atravessando. E essa questão das comunidades, né, já que a gente teve a experiência de ir em dois momentos em comunidades aqui do Rio de Janeiro, que foi, Uhum, assim, acho que um dos grandes momentos para mim da residência, porque uhum, toda pessoa, acho que todo profissional tinha que entender, né? Tinha que passar uhum, por lá para sentir o quanto é difícil a gente executar qualquer tipo de cuidado, né? O quanto é mais complicado qualquer ação de assistência para essas pessoas. Então, sim. eu não lembro para onde que você foi já, que eu fui para Santa Marta Eu fui e pro depois Macacos, ali para Bacata. atrás, em Vila Isabel, atrás do Inca mesmo. E eu fui para Rocinha. Uhum, E lá eu lembro que eu cheguei, tipo, nossa, vamos fazer educação em saúde, vamos falar de. Não, eu quero sair, eu não quero falar só sobre Papa Nicolau, não. Eu quero falar de câncer de uhum, cavidade oral. Eu já sei que as mulheres negras, elas têm uma mortalidade maior que os homens. Então, fui toda empolgada. Cheguei uhum, lá, eu tive que ajudar para falar sobre tuberculose. uhum. Tuberculose. Eu estava querendo falar Sim, sobre câncer, mas eu tinha que resolver um problema que impactava lá naquele momento, que era tuberculose. Tuberculose. Então, assim, uhum, eu falei, como assim? Aí ela, como assim? Vamos dar uma volta aqui para você entender. E aí você entende o quanto que a gente vive numa bolha ainda da assistência, né? E sim, essa bolha, infelizmente, tem uma hora que a gente fica confortável nela. A gente fica sim. confortável. A gente Ainda começa a mais ter... quando a gente fica dentro do hospital, né? Exato. Aí, então, a gente perde totalmente a noção do que é a realidade das pessoas. Porque aí você. O problema, o Jaque, quando você não está falando de coisas que envolvem tecnologia, né? Então, se eu estou Uhum, falando, tô falando de. Eu não tô falando de tecnologia. Como que eu vou colocar isso?
o diferencial para essas pessoas, muitas vezes, né, é a questão de humanização, de acolhimento, de entendimento da sua pessoa, né? Para você oferecer um cuidado de qualidade, eu tenho que entender o que a Jaque é. O que a Jaque... Como é que eu vou falar para a Jaque fazer uma alimentação saudável se a Jaque não tem como, não está conseguindo alimentar seus 3 filhos? Ela já acabou de perder o trabalho, né? Uhum. Ela acabou de perder um familiar com Covid, a Jaque tem 3 filhos, e eu tô falando para ela fazer atividade física porque é importante. Uhum. Totalmente Qual, fora, qual o totalmente sentido fora disso, do né? contexto, sabe? Assim, Uhum. é vergonhoso. Então, você não conseguiu entender quem é o seu paciente ali, né? E muitas vezes porque você está voltado para uma bolha, muitas vezes porque a Uhum. faculdade te ensinou a olhar para um grupo só, e aí você não sabe lidar, né? Você não sabe sair disso. Você não sabe propor um cuidado lateralizado sobre tudo isso, né? Então, você coma frutas 3 vezes na semana no mínimo. Gente, depende Uhum. da fruta, depende do valor que está no mercado, Uhum. sabe? Você vem aqui e faça o seu. Vou fazer radioterapia. Uhum. Radioterapia. Todos os 30, dias. 30 sessões 30 todos os sessões dias. de E terapia. não é um mês, né? Porque final de semana não trabalha. Então você tem mais Exato. tempo. Aí eu falo para a pessoa, mas eu não consigo vir 8 horas da manhã. Não, meu Uhum. amor. Só pode vir 8 horas. Se você não vier 8 horas, você vai perder a sua Uhum. chance de ser tratada. Aí E você aí, vai perguntar o endereço da pessoa, a pessoa mora na outra ponta do estado, vai vir com TFD para estar aqui 8 da manhã, ela tem que sair de casa por volta de 2, né? a gente cai Correndo o no risco de quê? não conseguir chegar. Exato. E aí a gente volta para a grande questão: acesso e acessibilidade. Então, eu tenho como fazer, mas eu não crio essa. Não é só ter a instituição, né? Essa Uhum. pessoa vai ter acesso a esse cuidado. Então, a grande maioria de pessoas que não têm esse acesso é a população negra. Então, disso tudo, né, de toda essa reflexão que veio desse trabalho que a gente desenvolveu lá, a minha, no finalzinho, se eu plantei, né, isso em você, em algumas pessoas, eu Passou. fiquei muito feliz, né? A gente questionou Sim, muito, né, Jaque? Eu lembro que eu achava sim. e ficava assim, Não, mas você não mas eu achava perguntou, muito importante. mas é E a raça. você também. E vocês trouxeram outras questões, eu me lembro, eu já não sei se é a mesma pesquisa que foi a que você fez no final, eu acho que não. Mas eu me lembro de uma questão com relação ao tabagismo, que você chegou a levantar também, né? Que Assim, eu achava, que eu fiquei pensando, nossa, realmente. Né? E a é, gente tem muita coisa para estudar, e aí você vai olhar a literatura, às vezes tem quase nada produzido, né? Assim, sim. ainda são poucos os Os materiais. ou eles são muito restritos a grupos, tá, Jaque? Por exemplo, quando eu fui Uhum, pesquisar, a gente ainda tem, por exemplo, mulheres, mama, ou então uhum, mulheres, mama e quilombolas, sabe? Assim, são uhum, pequenos grupos ainda diante de tudo que a gente é. Então, a gente sabe do uhum, impacto do câncer de próstata em homens negros, por exemplo. E aí, uhum, e o mais louco que saiu nesse resultado, né? Só para falando de um último dado aqui, é que uhum, o estudo mostrou que os homens com câncer de próstata, eles estavam. Eles tinham um PSA para fazer né, a cirurgia, e eles uhum, tinham sintomas e eles não fizeram. Então, mas uhum. aí o lado reverso disso é o quê? A gente sabe que tem muitas cirurgias, né, que são feitas de forma desnecessária. Então a gente ficou brincando, Uhum. falou, nossa, nesse momento aqui o homem negro saiu na frente, porque talvez o preconceito que privou ele de fazer a cirurgia acabou sendo um fator de proteção. Olha o quanto isso é maluco, né? A gente, Uhum. a gente sabe que existe um grande número de cirurgias, né, para o câncer de próstata que é feito de forma errônea, né? Assim, que é só por um aumento de PSA, a gente sabe que a indicação ela é mais ampla. E aí esses Uhum. homens negros não chegavam para a cirurgia. Então, para eles, acabou o preconceito e o racismo sendo um fator positivo para eles, né? Então, isso é muita coisa interessante para a gente estudar e debater, Uhum. sabe? E outra coisa que eu ficava batendo, né, muito,
a gente não, a autodeclaração de cor, né, a autodeclaração de Uhum, raça, ela é consciente. Eu não posso olhar uhum, pra Jaque e achar que a Jaque é branca, ou ela é morena, ou a Janaína é uhum, morena clara, entendeu? A questão uhum. da autodeclaração pra gente é muito importante, porque é a autodeclaração do paciente que vai transformar as políticas públicas. Então, eu Sim, não né? E posso. o quanto isso faz diferença. Exatamente. Então, assim, se eu quero que essa população seja vista de uma forma diferenciada, eu pergunto para a mulher e para o homem, como que você se autodeclara? Você é branco? Você é índio? Ah, mas eu olhei, eu vi que ele era negro. Você viu que ele era negro de acordo com o que você acha, ou você viu que ele era branco, né? Eu passei a minha adolescência inteira sendo morena clara, porque era uma forma de eu ser Uhum, aceita. Então as pessoas, uhum, não, você não é negra, você é morena clara, uhum, né? Então, olha enquanto isso, eu era adolescente, as pessoas falavam isso, né? E uhum. quantos adolescentes estão aí hoje cuidando de pessoas? Então é muito complicado. E, e aí eu acho que são pontos importantes, sabe, para a gente sempre lembrar. Então, perguntem pro seu paciente essa autodeclaração, como ele se vê, né? Uhum. E tentem entender quem ele é, sabe? Não tentem só fazer o cuidado ali para acabar seu dia, não. Acho que esse é o momento de acolher, esse é o momento de mostrar por que que você escolheu sua profissão. E até mesmo, né, na questão de vinculação do paciente com você. Porque muitas vezes essas coisas vão chegar, né? E aí já puxa um pouco o gancho para o meu trabalho. Se eu não estou preparada para ouvir certas queixas, quando isso chegar para mim também, como é que eu vou manejar? Eu vou Você ouvir não- um paciente relatar uma situação de racismo ou dele trazer alguma queixa, não necessariamente de uma coisa mais direta, né? Talvez uma coisa mais indireta. E o que que eu vou fazer com isso? Eu vou falar, ah, isso é impressão sua? Ah, que pena. Ou qual vai Ah, ser a conduta, né? Como é que a é, gente trabalha esses sentimentos é e as tão- coisas que isso despertam, né? e isso é muito importante, sabe, já que eu De acho não que silenciar a pessoa mais uma vez, né? Também a gente não vai sair brigando com Deus e o mundo, mas a gente também tem que manejar isso, né? Até mesmo para garantir um bom trabalho dentro da equipe. Tem coisas que as precisam ser pessoas precisam ser manejadas. ouvidas, né, já que eu acho que isso Sim. é essencial. É essencial. A gente precisa Ai, ter um espaço de escuta onde a pessoa se sinta à vontade para falar, inclusive, do que ela geralmente não falaria, né? Porque quantas vezes você já deve ter passado por situações onde você achou melhor não falar com ninguém porque você achou que as pessoas não iam te dar razão. eu quase desisti de fazer o trabalho, né, já. Eu Sim, quase botei o pois é. tema, porque eu falei, o povo vai achar que eu tô querendo ser a vitimista aqui da turma. Mas aí, graças a Deus, falei, não. Acho que tem muita coisa interessante que precisa ser discutida. Ainda bem que você foi até o final. E ainda bem que eu sei que tem outros profissionais dentro do INCA que tentam fazer mudanças nesse sentido, né? Eu me lembro sempre de uma assistente social do HC1 na reunião da Coremu, brigando para que a gente tivesse aulas sobre isso na residência. O Aham. quanto a gente avançou pouco em relação a isso, mas coisas vão acontecendo e as pessoas vão insistindo, né? Esse ano a gente teve cota, que já é um Exato. avanço E gigante, é um ganho né? dela. O ganho dela é uma pessoa maravilhosa. né? Participou da minha banca e é um ganho dela Uhum. sim, de insistência, né, e de levantar isso. Isso é muito importante, né? Sim, e acho que a Eu, gente tem que sempre estar reforçando as coisas e potencializando os espaços em que a gente vê que é possível, né? perfeito. Muito bom. Jana, se deixar a gente fala aqui até amanhã, né? Fala mesmo. Mas a gente já está bem Eu perto tenho do muita coisa final do agora. tempo, Gente, já nossa, são pode. quase 9. É, Já está bem pertinho do final do tempo, então acho que a gente vai acabar encerrando. Se você quer falar mais alguma coisa. nossa, eu queria agradecer. Desculpa se eu falei muito. Não, eu que agradeço você ter aceitado participar dessa live. Eu estava querendo falar com você há muito tempo. Nossa, estou feliz de você ter vindo. Acho que a nossa discussão foi muito boa e ela pegou, acho que a oncologia, mas acho que ela acabou indo por outros caminhos também que acho que agregaram muito, né, ao debate. A gente acabou não se limitando tanto a onco, mas não tem como não falar, né? Então, acho importante a gente poder ter mais oportunidades desse debate, poder trazer isso mais vezes, né? Se você Eu que quiser, agradeço. Ai, que... a próxima Vamos, a gente já deixa aí. vamos combinar mais vezes. A gente pode combinar uma só com Sim, dados mesmo do trabalho, para a gente sim, deixar mais sim, forte ainda para a galera, né, que não sim. conhece.
mas eu Sim. acho que já foi bom demais e só tenho a agradecer você pelo carinho, pelo respeito. Quero muito que você faça uma comigo também. A blogueirinha sem tempo vai Ah, arrumar por favor. tempo, vai fazer live. Ah, eu tô ansiosa já. Ai, que bom. Porque, como eu Muito já te obrigada. disse, eu te admiro muito enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto tudo que você consegue ser, porque você consegue ser muita coisa, é impressionante. É recíproco. A pessoa mais versátil que eu conheci na vida. Amei. Obrigada a todo mundo que ficou, viu? Se quiserem depois conversar um pouco mais sobre o tema, me mandem mensagem também. Mandem pra Jaque que ela manda pra mim. A gente Uhum. tá sempre Eu muito vou junto. deixar a live salva no GTV para quem quiser assistir, quem perdeu, ou quem quer assistir algum pedaço de novo, quem quiser ver, quem não conseguiu ver também vai poder ver Ai, meu Deus, depois. tem uma minha aqui, hein? Tô vendo essa lindeza aí na live. E vai ficar com o nome da Janaína também, para vocês fazerem o favor de seguir a Janaína e acompanhar o É, trabalho maravilhoso que ela está fazendo mundo afora, né? Blogueirinha da São Carlos. blogueirinha. Ai, obrigada, amores. Até a próxima, então, hein, Jaque? Um beijo, muito obrigada novamente, até depois. Até. Tchau, bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Um abraço.